Temos orgulho de fazer parte da história de Lucas do Rio Verde. Temos orgulho de estar em uma cidade onde a qualidade de vida e desenvolvimento andam de mãos dadas, onde o comércio é forte e valorizado. Temos orgulho de fazer parte da sua história. Lucas do Rio Verde, parabéns pelos seus 33 anos. Uma homenagem CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Lucas do Rio Verde. Olá, estamos de volta aqui na página da CDL Lucas, onde estamos vivenciando esse momento ímpar em todos os aspectos da sua empresa, descomplicando o LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Ontem nós tivemos uma aula aí com a doutora Bruna, com a doutora Danuzoneda, falando sobre o LGPD, e hoje não para por aqui. Vem chegando agora o Rogério da Start, grande parceiro nosso, que vem trazendo mais informações para você. Acompanhe, fique atento. Olá, meu nome é Rogério Faria, estou aqui para poder apresentar a vocês a LGPD em relação à sua segurança operacional e à tecnologia, né? Nós da Start Tecnologia, nós estamos implementando isso nos nossos clientes, tanto na parte tecnológica como processual e até mesmo questões jurídicas, e nós queremos mostrar para vocês um pouco do que é LGPD antes de entrar na parte tecnológica, porque se não entender um pouco da LGPD, o conceito e as coisas básicas, é impossível a gente dar sequência na questão tecnológica. Então, só para conhecer um pouco a nossa empresa ela foi fundada em 7 de janeiro de 2010, no Rio Grande do Sul, e iniciou os seus trabalhos no segmento tecnológico, né? Em 2012, nós mudamos para Lucas do Rio Verde e iniciamos os trabalhos, né, na área de assistência e assessoria na área de informática, oferecendo soluções tecnológicas personalizadas, visando atender a real necessidade de cada cliente, né? Sendo um projeto assim, uma solução eficaz e compatível a cada exigência. Nós falamos sempre o seguinte: um TI bem administrado é um TI que é a tecnologia da informação, que ela te traz um grande lucro para a sua empresa, mas ao mesmo tempo, se não estiver bem administrado ou tiver alguma insegurança nas questões de dados, isso pode levar a uma empresa, inclusive, à falência, a se fechar, né? Nós queremos mostrar o seguinte aqui, ó. Preste atenção nesse vídeo. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua para o cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente, precisa disso? Por que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Fotos? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua para o nosso cadastro? Pode. Olha aqui, por favor. Mas o cadastro ganha desconto? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Para a gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Nossa, tudo isso? Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção? Ótimo. Pode ser o polegar também? Tá de todos os dedos? Foi? Foi. Agora da outra mão também, o indicador e o polegar, tá? Mas pra que é isso? É que nem no banco, você não coletou lá a sua impressão digital, então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também teve que fazer, né, impressão digital. Eu vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Vai Posso tirar uma foto pro seu cadastro? Pode. O nome do seu melhor amigo. Hã? Melhor amigo. Ah, pro nosso cadastro aqui. Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta. Qual que é o nome da sua mãe?
como passar normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não. Não? Não. No banco tira, né? Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não passo de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho de perguntar isso? Eu achei. Pra eu comprar um desodorante é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? Importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai, nada, né? Na verdade, então, muito cuidado com isso. Eu parei pra pensar a hora que você falou só do cachorro. E ela passou os dela pra você? Veio a data de Fácil, nascimento. amiga. Eu sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. Ok, esse vídeo foi feito para a Internet Lab e creio que todo mundo já passou por algo semelhante desse, ou no mercado, ou na farmácia, ou qualquer outro lugar, pedindo os dados, as informações necessárias para essa questão. Esse vídeo está disponibilizado na internet e a qualquer momento vocês podem acessar e verificar, como também existem outros vídeos também falando sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e assim por diante, tá? Então, o que acontece? Hoje nós falamos que as informações, os dados pessoais, é o novo petróleo do mundo. Ou seja, uma informação hoje, pessoal, ele é o quê? É um conjunto de dados. Então, o meu nome é um dado, a minha data de nascimento é outro dado, o meu endereço é outro dado, o meu e-mail é um outro dado, e assim por diante. Quando eu faço um conjunto de dados, eu crio um perfil da minha pessoa. Automaticamente, quando eu tenho esse perfil da pessoa, eu tenho o quê? Um conhecimento comportamental. Quanto mais dados coletados de etnias, de religiões, de gostos esportivos ou de restaurantes, eu acabo criando um perfil da pessoa. Então, hoje a informação pessoal, ela vale muito mais que o petróleo. Hoje a informação é tudo. Então, o que acontece? Por aí surgiu o quê? A Lei 13.709, de 14 de agosto de 2014, que ela entrou em vigor em setembro de 2020. Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa lei ela surgiu justamente para quê? A proteção dos dados das pessoas. E qual é realmente o objetivo dela? Primeiro, proteger os direitos fundamentais da liberdade, privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Hoje, as pessoas não têm mais respeito sobre privacidade, há um abuso, a gente falava das fofocas, né? Dos vizinhos, mas isso aqui já extrapolou, porque com as redes sociais, né, a privacidade hoje é difícil você se manter, né? Ela tornou-se necessária, então, a criação da lei, né, para que não ocorra o abuso. Nós falamos hoje que existe o abuso das informações dos nossos dados, né, dos titulares, fechando uma lacuna existente, deixada anteriormente por outras leis. Quais outras leis? Tem o marco regulamentório da internet, tem a lei do crédito de defesa do consumidor também, tem ali outras leis também, questão de imagem e assim por diante. Porém, a LGPD ela veio com o objetivo de realmente de fechar esse contexto, né? E a lei se aplica a quem? A qualquer empresa pública ou privada, todos de alguma forma que manuseiem dados relacionados a uma pessoa física, não é jurídica, e sim física. Então, se eu tenho um CPF e esses dados são utilizados, eu pego o meu nome, é utilizado para algum motivo financeiro, que seja ele qual for, né, com dados financeiros, ele vai estar sendo feito e que esteja sendo coletado no Brasil, certo? Então, se eu vou lá no Paraguai, faço uma compra, meu dado foi coletado lá não tem validade. Não, essa lei não faz parte de lá, mas se eu sou um estrangeiro e venho aqui e coleto o dado, também está sendo coletado aqui dentro. Eu sou responsável por essa coleta desse dado, né? E moro aqui no Brasil, inclusive. Então vamos lá. E o que trata essa lei também? Ela estabelece regras para o uso de coleta, armazenamento, compartilhamento dos dados dos usuários por empresas públicas e privadas. O principal ponto do tratamento da lei é a garantia, essa que é a questão, de mais segurança, privacidade e transparência no uso dessas informações que eu capturei. Então eu pego uma informação de um cliente meu, eu tenho que deixar muito claro, né, esse tratamento.
A lei, ela fala muito sobre isso e a lei ela é muito fácil de ser interpretada. Não precisa ser um advogado para poder interpretar a lei. Ela é muito didática, né? Quais são os dados? Que eles são divididos em dados pessoais identificados. Meu RG, meu CPF, meu PIS, meu endereço. Tudo que for pessoal, ele é identificado. Eu consegui identificar, ou seja, identificáveis. Por exemplo, uma pessoa sabe que eu trabalho na Start e vai vincular o que? Ah, tem um rapazinho lá, um careca de óculos lá, meio gordinho. Ah, é o Rogério. Pronto, já me identificou. Então, quer dizer, tem que tomar muito cuidado com isso. E os dados pessoais sensíveis, que é o mais crítico ainda. Quem usa muito esses dados? Clínicas médicas usam isso daqui, os próprios advogados, contadores, algumas coisas. Dependendo do tipo de informação que você coleta, você vai colocar origem racial, étnica, organizações políticas, religiosas, sexo, né, tipo sanguíneo, N coisas, ou seja, coisas que são sensíveis, biometria, seja ela facial, seja ela do polegar, ela é um dado sensível. Então, condomínios que utilizam essa questão, pontos, relógio de pontos que utilizam isso, tudo é dado sensível pessoal. Esse também é uma questão que é avaliada pela própria lei, ela trata essas questões. Tá? E onde isso tudo começou? Na realidade, isso começou lá na União Europeia, que foi gerada primeiro a GDPR, que é a Lei Geral de Regulamentação de Dados lá da União Europeia. Tá? Mas por que isso vem acontecendo? Lá em 2016, houve uma questão de alguns vazamentos de dados. Eu vou passar aqui agora outro vídeo para vocês. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to the committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public have been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah. With the powerful people that are involved. But I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Esse é um vídeo produzido pela Netflix, é um documentário, está lá à disposição, né, e ela chama-se realmente Privacidade Hackeada. Isso é um fato verídico, verdadeiro. Ele leva 1h30 esse documentário, eu assisti ele inteiro. Ele, assim, pode ser um pouco cansativo, mas é muito interessante, porque ali ele está se retratando o quê? Do caso Cambridge Analytica, que era uma empresa, um instituto, que ajudou o quê? Tanto na campanha do Donald Trump, tanto quanto no Brexit, a induzirem, conhecer os perfis das pessoas e induzirem as pessoas a aprovarem, a eleger o Trump, a aprovar o Brexit. Então foi isso que aconteceu, né? Então, o grande problema começa onde? Nas redes sociais. Hoje, quem não tem acesso a uma rede social, quem não tem um Instagram, quem não tem um acesso ao YouTube, quem não tem um acesso ao Facebook, começou antigamente, o pessoal da minha geração chamava-se Orkut,
que tinha umas coisas que a gente chamava nesse sentido. Então, até então, que era uma coisa chamada rede social, que era uma coisa que não vislumbrava questões comerciais, visões financeiras, hoje não. Hoje ele vira o quê? Conhece todo o seu perfil de trabalho em cima de uma rede social. Existe uma coisa que vocês vão estar ouvindo futuramente, que é o IoT, que é a internet das coisas. Então, hoje, por comando de voz, você pode pedir para ligar um ar-condicionado, você pode ver a temperatura, ligar som, luz e assim por diante. Isso trafega dentro de uma rede. E essa rede, automaticamente, dependendo de onde está, alguém está monitorando. Quem já não teve a sensação, como aparece no próprio filme ali no início, de você estar falando de repente, eu quero comprar uma bicicleta, de repente você está no celular, apareceu uma bicicleta. A sensação que você tem é que o Google está te ouvindo e automaticamente ele está te jogando uma coisa nesse sentido. Mas não é, é o fato de você estar navegando em alguma questão, já dados estão sendo capturados e montando o seu perfil. Então os dados hoje, pessoais, né, eles realmente começam a fazer o quê? Ele monta o teu perfil. E aí isso foi uma descoberta no mercado. Uma questão que mudou completamente a forma de se pensar a alcançar o consumidor. E aí esses dados, né, de conhecimento, com as disponibilizações de ferramentas de comunicação, que é o Facebook, que é o próprio Google. O Google hoje tem ferramentas que eles fazem perfis e pagos para nesse sentido, que são vendidos e trocados, né, tornando as informações dos titulares o principal alvo das empresas, influenciando em valores ao seu negócio, né, e o aumento da sua receita financeira. Ou seja, todo mundo hoje ele quer o quê? Trazer o consumidor para si, né? Então, tudo começou nesse ponto. Então, como é que acontece? Como é que está a proteção de dados no mundo? Hoje, são aonde estão implantados, isso aqui vocês conseguem achar lá no site do SERPRO, né? Aqui essa informação que a União Europeia foi onde tudo começou. E aí foi se espalhando pelos mundos. Então, onde que está? O país aqui, o Brasil, já está um pouco mais avançado, né, porque já tem autoridade nacional, já está sendo feito, e nós vamos falar uma questão nesse sentido. Porque existe uma autoridade, como se fosse uma agência reguladora, que vai controlar toda essa questão de dados no Brasil. Então, hoje, no mundo, é mais ou menos isso aqui que está acontecendo, essa faixa. Você pode ir lá no SERPRO, lá que tem nesse site, você sabe lá, LGPD, e eles vão ter esse mapa para vocês avaliarem. Tá? Então é o seguinte, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é baseada em 10 princípios, que ela está no artigo número 6. Se vocês praticam esses artigos, esses princípios, que na realidade não é uma coisa nova, isso é uma coisa que a gente tem que praticar no dia a dia, como ser humano, como pessoa, e aí é o conhecimento que você vai trabalhar o bom senso. Então, os princípios, que se você dominar esse princípio, quando você coleta essa informação, você vai entender, por exemplo, por que eu estou pegando esse dado? Qual a finalidade dessa informação que eu estou pegando o cadastro do Rogério? Qual é a adequação? Ou seja, aonde que ela está adequada, estou pegando de forma correta, adequado? A necessidade, eu realmente necessito pegar o nome, telefone, que nem lá no vídeo que nós vimos lá, o nome do cachorro. Eu preciso do nome do cachorro? Tenho necessidade disso? Qual o objetivo disso? Né? Mas e os pets? Como é que funciona isso? Então são coisas que você tem que pensar nesse sentido. Livre acesso. A lei garante o livre acesso. Eu, como titular, que isso eu quero que vocês se coloquem. Esqueçam que vocês são empresários, que vocês têm os seus negócios, mas que vocês são os titulares dos dados. Vocês estão passando seus dados para mim. Então, acontece, você quer saber aonde que eu estou guardando o teu dado, de que forma que eu estou dando essa garantia. Você tem esse direito de livre acesso, de saber. A lei ela te garante isso daqui. Qualidade dos dados. Por exemplo, meu nome é Rogério Martim Faria, então Rogério Faria. Tem gente que coloca lá, Rogério Farias. O S já está errado, tem que ser no singular. Isso dá um problema? Dá problema. Por quê? Se eu aparecer num concurso, alguma coisa nesse sentido, está errado. Obrigatoriamente, o titular, ele pode chegar em você que está com o dado dele e falar assim, corrija isso aqui para mim, por favor. Isso está errado. Hoje tem gente que às vezes fala, vou corrigir e nunca corrige e vem errado e não muda. Né? Então tem que estar tranquilo. Transparência. Quanto mais transparente você for ao titular do dado, que é isso que a lei pede a você, essas transparências que você está fazendo com o usuário, você não vai ter dor de cabeça. Você tem que saber deixar claro, objetivo. Né? Segurança. Ou seja, você tem que dar garantia de segurança. Nós estamos falando na questão digital, mas pense bem, muitos escritórios contábeis hoje eles pegam a documentação do seu funcionário, pegam a documentação dos dados, ele te leva lá para o escritório, faz o que tem que fazer e automaticamente, o que acontece? Eles estão devolvendo as informações para você
guardar essa informação dentro do seu escritório. Ou seja, você tem uma sala fechada, você tem um cofre, imagine aquela questão da segurança de você ter joias guardadas dentro da sua casa. Aonde que fica guardada? Ela fica guardada na sala? Ela fica guardada aonde? Em um lugar seguro, que de preferência que ninguém saiba onde está, de uma forma fechada, que você mantenha a segurança. A mesma coisa você tem que fazer com os dados, seja eles em papel, ou seja, documentos, seja ele em meio digital. Mas você tem que dar essa garantia. A lei é parte desse princípio. Prevenção. Você tem que ter o quê? Prevenções de como, se de repente essa informação for roubada, for vazada internamente na empresa ou externamente, ou seja, eu vazei por um vírus ou alguma coisa, ou um ladrão pegou e levou embora, assaltou e levou, ou algum funcionário mal intencionado viu essa informação, ele bateu o olho na mesa, viu, ou ele de repente pegou esse papel e alguma questão dessa maneira e vazou. Rascunho, é muito comum as pessoas escreverem alguma coisa, botar o rascunho e em vez de picotar, não, ele vai lá, pega e passa esse rascunho para alguém e às vezes tem uma informação ali que ela é confidencial, é pessoal. E que eu estou dizendo, ele já abrange não só o lado pessoal, ele abrange como um todo, né? A não discriminação é aquela questão. Vou dar um exemplo aqui que talvez possa ser até um pouquinho chato, mas vamos supor assim, quando você faz uma questão de religião, tá? Existe uma determinada religião que ele está ali dentro e não trabalha aos sábados, por exemplo. E aí isso faz parte do critério da sua seleção. Isso pode ser um problema discriminatório. Mas existem algumas questões também que você usa essa informação para quê? Para uma questão interna que é necessária e assim por diante. É proibido? Não, não é proibido. O que ele não pode ser é discriminar. Ou, de repente, eu vou dar um acesso, eu vou dar um presente, ou vou dar um desconto, alguma coisa, condicionando ao seguinte, ó, se você dá o seu CPF, beleza. Se você não dá o seu CPF, você não tem esse acesso a essa informação ou algum desconto nesse sentido. Isso sim é uma discriminação, né? Então, quer dizer, você tem que tomar muito cuidado. E o mais claro que a lei ela exige, aí vem a grande responsabilidade, que é a responsabilização de todos esses princípios e a prestação de contas. Eu, como o responsável de ter coletado essas informações, sou obrigado a informar, seja o titular, seja a autoridade ou quem competente, internamente, a prestação de contas desses dados, aonde que está, o que está sendo feito e assim por diante. Tá? Por quê? Porque eu sou obrigado a informar agora. O que eu vou fazer com a informação? Quanto tempo eu vou ficar com a informação? Você pode pedir para mim excluir a informação. Tem várias coisas que você pode, como titular, solicitar. Lembre-se, não se ponha no lugar como você sendo empresário. Se ponha no lugar como você sendo o dono da informação e alguém utilizando a tua informação. E aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Para aplicar esses princípios, eu tenho que estar enquadrado em uma dessas bases legais. Nós estamos falando em legislação. Tá? Então, muitas vezes, o que acontece? Uma proteção ao crédito, ou seja, eu tenho informação lá, de repente, uma proteção ao crédito, uma obrigação legal, por exemplo, estamos aqui, uma execução de contratos. Óbvio, eu preciso ter meu CPF, por quê? Porque vai ter um carnê, vai ser um crediário, ou eu tenho um contrato. Então, a lei, ela permite que você colete os dados baseado nisso. Mas, uma coisa, eu dar um dado para fazer isso aqui, mas eu quero mandar uma propaganda, ou uma mala direta, ou algo superior de interesse legítimo, por exemplo. Eu tenho interesse, além dessas informações, pegar essa informação e mandar alguma coisa para o Rogério nesse sentido. Mas para mim fazer isso, eu tenho que ter o consentimento. Ou seja, eu saí daquela finalidade e estou indo para uma outra finalidade do princípio. Então, eu sou obrigado a fazer o quê? O consentimento. Né? Então, você me consente usar a sua informação para isso? Ou você consente eu utilizar essa informação para me passar para uma outra pessoa? Ou para a minha agência publicitária? Ou algo nesse sentido? Então, tem que ter muito cuidado. Só que tudo que você consente, você também desconsente. Ou seja, se você tem um consentimento, se a pessoa de repente fala assim, eu não quero mais, você vai ter que ir lá, vai ter que refazer isso aí. Vai ter que desfazer. Então, tem que tomar muito cuidado como você vai encaixar isso aí. Então, questões de política pública, que é o quê? Por exemplo, o IPTU, essas coisas. Por isso que tem aquela questão dos órgãos públicos, né? Processos administrativos. Questão da vida. Uma pessoa lá, de repente, teve lá um acidente, não se sabe, mas ela está lá com o documento dela, precisa dar entrada no hospital. Então, a questão da vida, entendeu? Ela corre algum risco, alguém tem que fazer, você pode pegar lá a informação dela e, de repente, fazer o cadastro. Então, algumas situações ela não existe, mas outras que, como disse, é mais por uma questão
de uso indevido, de abuso da informação para fora daquela finalidade a qual está sendo feita, você tem que respeitar as bases legais, tá? Então, o que acontece? Para tudo isso, imagine o seguinte, que você está na empresa e tem as pessoas que vão ter que trabalhar com essas informações. Então, a gente tem o controlador e o operador. Quem é o controlador? Eu sou o dono da empresa, eu faço o gerenciamento, eu sou o gestor que estou ali, e eu vou determinar o que eu vou fazer com cada informação coletada das pessoas. Ah, eu quero que ela seja guardada dentro do meu sistema de ERP, eu preciso mandar isso aqui para o meu escritório contábil, e assim por diante. E alguém vai fazer o quê? Que é uma pessoa jurídica ou física. Por que física? Eu tenho muito MEI hoje. Eu tenho pessoas também que, mesmo sendo um MEI ou sendo uma multinacional, está todo mundo dentro da lei. Ela não tem como correr, né? Nesse sentido. E eu tenho o quê? Justamente o operador, que é o quê? A pessoa que vai executar. Exemplos. Pessoas que têm software de ERPs, que é o software de gestão. Você tem lá o seu cadastro de cliente, você tem cadastro de fornecedor que pode ser pessoa física, tem ali nome de pessoa física que possa identificar. Você pode ter um parceiro que pode ser um prestador de serviço pessoa física. Tudo que tem voltado nesse ponto. Um cartão de crédito que você pega de um cliente que tem um número lá, que você de repente guarda no teu cadastro. Tudo isso são dados das pessoas que estão te fornecendo. Ele vai fazer o quê? Um sistema de ERP vai armazenar isso. Ele passa a ser o quê? O operador. Mesmo que ela esteja dentro da sua empresa, alguém tem que dar garantia de que essas informações não vão vazar, além de outras questões do próprio TI. Mas e se não tiver questão de TI? Eu faço ainda tudo no manual, num Cardex, numa fichinha. Médico, por exemplo, que faz o quê? O seu prontuário não faz eletrônico, ele faz tudo numa fichinha. Tudo tem que ter as suas garantias. Então, acontece. Quem que faz aqui, de repente, no caso de uma clínica médica, pode ser secretário, o médico vai lá, guarda, a secretária vai, põe no arquivo morto, fecha, passa com chave, né? Ou eletrônico. Então, assim, é nesse conjunto. E aí vem quem? O titular, que sou eu, por exemplo, um paciente ou um cliente, né? E que sou uma pessoa física, tem meus dados passados lá, e eu tenho encarregado, que isso é uma função nova que está entrando conforme a lei diz, ou seja, é uma pessoa física indicada pelo controlador, que será canal entre os envolvidos, que é o titular, o controlador, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que nós vamos falar sobre ela. Então, essa pessoa vai fazer o quê? É como se ele fosse o gestor de todo esse conteúdo, dessa parafernália, entre aspas, que não é difícil, mas é uma coisa básica, corriqueira, mas que vai ser responsável em quê? Em administrar todo esse fluxo de informações para garantir as adequações da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, o que o titular hoje tem? Eu, como um titular de dados, no artigo 9 diz o seguinte, que eu tenho os direitos à finalidade específica do tratamento de dados. Eu tenho o direito de saber para que eu vou usar esses dados, o que tu vai fazer com meus dados. Eu tenho essa liberdade de saber. A forma e a duração do tratamento, foi aquilo que eu falei, como é que esses dados vão ser guardados, quanto tempo vai ficar. Tem dados que são por leis X tempo, mas eu tenho outros dados que não. Tem empresas que eu já fiquei sabendo, que já estão utilizando, estão pegando os dados dos clientes que têm antigo e checando, olha, eu estou com o seu dado aqui, você pode permanecer com o seu dado? Não, senão eu vou excluir, não vai ficar mais aqui dentro. Por quê? Porque isso aí, ele está acontecendo, não é só daqui para frente. Tem um para trás, você tem um ativo, você tem um passivo ali para trás também. Então, esses dados, normalmente você fala assim, você vai lá, põe no teu cadastro e esquece o cara lá dentro. E se a informação de repente se perder ou se roubar alguma coisa, você é responsável por ela, porque vai saber de onde que vazou, certo? Quando você está trabalhando com informática, não é só questão do usuário, a gente consegue saber o quê? Qual é a máquina, o IP, a rede, tem um monte de coisas internas que é possível ser roubado, que é o que o Facebook, o Google, essas coisas conseguem saber qual é a localização, aonde que está, qual foi o celular, aonde que estava. Então a tecnologia está muito avançada, mas muito, não é pouca, né? Quando eu falei da internet das coisas, o smartwatch, que é o relógio, ele é um ponto desse, que ele comunica no Bluetooth com um computador, com alguma coisa, ou com o seu celular. Ou seja, isso já é uma internet das coisas. E você vai transmitindo informação. O seu celular, seja ele trabalhando ele com o iPod ou com o Android, por exemplo, o I/O, ele faz o quê? É o sistema operacional, ele está transmitindo numa plataforma que joga para o ar, que vai para uma rede, que ele pode estar aqui no Brasil, transmite lá para a China ou para os Estados Unidos, nos servidores, e volta para cá. São rotas que você não sabe onde está e não sabe como ele está percorrendo. Então tem toda essa questão. A informação e o contato do controlador, ou seja, isso aqui tem que ficar especificado. Muita gente sabe que hoje nas lojas,
né, nos estabelecimentos comerciais, existe o livrinho lá do Código de Defesa do Consumidor. Também, fatalmente, ou no teu site, em algum lugar, ou até mesmo no próprio estabelecimento, você vai ter que ter o quê? Um manual lá da sua política de privacidade, como você trata disso. Porque eu posso chegar lá na tua empresa e falar assim, ó, como é que você cuida dessas informações que eu estou te passando? Como é que você trabalha com isso? Né? O uso compartilhado das informações pelo controlador, ou seja, eu tenho dados hoje dos meus colaboradores que, de repente, tenho uma Unimed, eu tenho, de repente, um plano que seria um plano médico, eu tenho um supermercado, tenho um Vale Gás, certo? Eu tenho que passar para os meus parceiros que eu tenho o quê? Eu tenho com os meus colaboradores convênios. E eu sou obrigado a passar para eles quais são os meus colaboradores que vão poder participar desses convênios. Automaticamente, o meu colaborador tem que estar ciente que esses dados estão sendo compartilhados. Então, quando você vai contratar alguém, você tem que ter um termo falando que, ó, seus dados, se você aderiu realmente a esse convênio, seus dados vão estar sendo compartilhados. Inclusive, você tem que ter o quê? Um termo com você e o seu conveniado, ou seja, ou a unidade de saúde, ou o supermercado, uma coisa que ele vai dar garantia dessas informações também não serem vazadas, porque ele também é o quê? Ele é corresponsável por isso. Então hoje não é simplesmente, peguei o dado aqui, te dei uma listinha lá, tá ali, ó, tá valendo. Não, não é isso. Existe agora uma relação que tem que ser feita corretamente. A responsabilidade dos PJs ou PFs sobre a realização do tratamento de dados. Como eu acabei de dizer, além de mim, eu sou responsável, encarregado passa a ser responsável, o agente pode ser responsável, desde que seja provado que ele também esteve envolvido, o parceiro pode ser responsável, o fornecedor pode ser responsável, então quer dizer, todo mundo entrou, vamos supor, num liquidificador, bateu ali e são responsáveis. Ou seja, peguei um dado, uma informação de uma pessoa que tem lá um CPF, eu consigo identificar a pessoa ou ela seja identificada por algum motivo, automaticamente tem essa responsabilidade. Tá? Então tem que ficar muito atento sobre isso. As penalidades. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já foi criada. Se você digitar ANPD lá no site, lá em qualquer navegador, você vai ver que já tem essa questão da autoridade já montada, tá? E ela é o quê? Ela que vai o quê? Analisar todas as informações, que pode ser de uma advertência até uma multa, tá? E essa multa, ela é 2% do faturamento anual, né, da empresa, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, limitado até 500 milhões de reais por infração. Mas eu sou um MEI, nunca vou chegar a isso. Não é essa a questão. A questão é o seguinte, quanto que custa 2% do seu faturamento? É essa conta que você tem que fazer. Eles só colocaram um teto, porque uma multinacional tem lá milhões, bilhões, então eles botaram um teto por infração. Então é isso que você tem que estar avaliando como é que funciona essa questão. Isso aqui não está funcionando. Tá funcionando e forte, tá? Vou dar exemplo de casos de violação que já aconteceu aqui no Brasil e já está sendo feito. Mercado Livre já foi punido, tá? O juiz do Distrito Federal aplica a LGPD e proíbe a oferta de dados pessoais na internet. Já aconteceu. A fonte está lá no consultor jurídico. Tá? Tem até o caminho aqui. Drogarias Araújo, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Drogaria Araújo é multada em mais de 7 milhões por condicionar descontos a fornecimento de CPF. Lembra que eu falei da discriminação? Você tem CPF é um negócio, você não tem CPF é outro. Então, assim, hoje o pessoal pede CPF só para identificar lá no cadastro, mas ele não fala que é para desconto isso, aquilo. Lembra novamente lá, aquele início lá na farmácia, daquele vídeo, a pessoa pedindo as informações? Ali está muito claro, mas por que precisa dar uma informação daquela, ou outra? Biometria, mas porque o banco pede, ou porque para ele voltar pede, mas por que tem que dar biometria? Qual o motivo? Né? Então, assim, tem que ficar muito atento, né? Banco, quando você vai lá e dá sua biometria, o banco é cheio dessas questões. Acabou por aí? Não. A primeira empresa no Brasil a ser multada foi a Cyrela. A Cyrela é uma construtora, uma incorporadora. Tá? Ela levou a primeira empresa a pagar R$10 mil por descumprir já uma norma da LGPD. Né? American Airlines também já levou por questão de vazamento de dados, né? Atinge clientes da American Airlines. Então, assim, vazou. E, assim, esse vazamento, a gente não fala que é só high-tech, ou seja, que é só tecnológico.
Gente, uma pessoa mal intencionada dentro da tua empresa, se você não tiver regras, se você não tiver manual de conduta, se você não tiver contratos, termos de privacidade, algumas questões disso, vai ser um problema. E são coisas básicas. Às vezes é melhor pecar por excesso de zelo do que falta dele. A gente sempre fala isso, né? E é uma questão administrativa, não é nem tanto tecnológica, tanto jurídica. É o mínimo da organização que você tem que ter dentro da tua empresa, tá? E aí vem as penalidades. Aqui, tá? A fonte é a Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados. Que não vai dar para ver muito, mas já tem aqui, desde 2019, tudo que já foi feito em relação a penalidades. Então aqui nós temos aqui, ó, um valor de R$3.000 na primeira instância, indenização por danos morais, tá? A lei enquadrada foi a LGPD, o artigo foi o 42, falha de segurança no sistema do réu que levou ao vazamento de dados em favor do terceiro fraudador, vítima correntista. Quem foi aqui? No caso aqui foi um banco, tá? Mas eu tenho, ó, cartório de registro de imóveis, tá? Que disponibilização de documentação, né? Quanto à quantidade e valor das escrituras registradas no cartório. Então, e aí nós estamos assim, você pode ver as condenações, ó, ordem judicial, aqui inexigibilidade, tem coisas que são indeferidas. Poxa, mas indeferiu, então não ganhou. Mas e o trabalho de você ter que acionar o seu advogado para fazer esse processo, para provar que não tem nada a ver? É um trabalho, seja ele financeiro, seja ele de estresse. Então, assim, existem pontos. Aqui, ó, nós estamos em dia 17 de nove de 2020, mas acaba por aí? Não. Olha só, vem aqui, ó, 10 de janeiro de 2021, esse ano, tá? Esse aqui foi um pedido indeferido, mas aqui, ó, no caso, ó, foi uma multa de R$5.000 na primeira instância no Rio Grande do Sul, certo? Ó, serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Eliminar, ou seja, a descrição, abster-se de utilizar o compartilhamento dos dados pessoais do titular de dados, tá? Qual foi a obrigação que o juiz deu lá? Além da multa, falou assim, a obrigação de não fazer e multa incidirá por descumprimento. Olha como é que a coisa funciona. E aqui tem os números dos processos, tá? E a última aqui, ó, que está um pouquinho menor, tá? Ó, R$5.000 aqui, ó, vendas online, redes sociais. Tem um caso aqui de uma pessoa de um condomínio que foram 320 pessoas, condôminos, e deu o maior problema nessa questão. Só entrar lá dentro, vocês vão consultar e ver lá que deu ganho de causa para a pessoa que entrou lá, porque botou uma foto de uma reunião de condomínio e deu o bafafá e entrou dentro da LGPD. Tá nessa planilha aqui, mas é só entrar lá, anppd.org/violações. Tá? Ali tem toda essa questão que você pode estar analisando. Ou seja, então as respostas da NPD, conforme a lei. Lá no site da NPD tem uma coisa muito interessante. E aí você vai saber se você está preparado ou não, caso aconteça uma violação de dados no seu estabelecimento, ou mesmo você sendo uma pessoa física, mas eu vendo lá minha bijuteria, eu vendo meu lanche, eu vendo essas coisas, e por algum motivo faço uma limpeza pesada e tenho cadastros pessoais, pessoas que eu faço para pessoa física, e tem um objetivo financeiro, ou seja, é o meu rendimento. Tá? Eu tenho que responder um formulário, caso haja um vazamento. Esse formulário está disponível lá no site da NPD. Na realidade é o seguinte, o que a lei diz? Caso ocorra um vazamento, ou eu descubra, não foi na hora, mas um dia, 2 dias, um mês depois, 2 meses depois, que houve um vazamento, eu sou obrigado a ir nesse site, baixar esse formulário, preencher e comunicar a NPD. De que maneira? O tipo de comunicação completa, parcial, preliminar, ou seja, comunicação ou complementar. Qual foi o critério para a comunicação? Tipo assim, ó, o incidente de segurança pode acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Eu vou ter que informar ele, eu vou ter que medir isso daí. Ou, não tenho certeza sobre o nível de risco do incidente de segurança. Ele te pergunta e você tem que responder para eles, tá? Só que isso aqui também, isso é para eles, e o titular também você tem que comunicar, tá? Porque ele pergunta, ó, o notificante é quem? Quem está notificando a NPD? O controlador ou o operador? Ou seja, quem sou eu? Eu estou comunicando a NPD. A NPD, eu sou o controlador ou sou o operador? E se o operador informar se houve comunicação ao controlador. Lembra que eu comentei? Eu tenho um controlador, que ele vem para o agenciador, lá e fala, você vai fazer assim, assim, assado. Mas eu estou sendo um agenciador. Então eu vou falar para ele que, olha, controlador, aconteceu isso. Né? Lembra que eu comentei sistemas de RP que fica na nuvem, que fica guardado, ou no backup?
entendeu? Ou de repente está num cofre, ou faço escaneamento. Aonde está guardada essa informação? Se não tiver comigo, tiver com terceiro, ele responde, né, sobre isso. Os dados do agente do tratamento, tá? Dados do notificante, quem está notificando, dados do encarregado, eu tenho que falar quem são, o incidente de segurança, ou seja, eu tenho que descrever de forma resumida como o incidente de segurança com os dados pessoais ocorreu. Para você falar isso, você tem que estar preparado, porque eles vão avaliar, tá? Quando o incidente ocorreu, data e hora disso daqui, ou seja, ou não tenho conhecimento e justificar por que eu não tive conhecimento, ou não tenho certeza, justifique. Tudo significa, não adianta só fazer xizinho, você vai ter que realmente fazer o quê? Discriminar o porquê disso daí. Quando o incidente ocorreu, ou seja, data e hora, quando a organização teve ciência do incidente. Às vezes acontece, você está aqui, de repente, 6 meses depois você vai descobrir, puxa vida, sumiu a informação. E aí, é um problema, né? Se a comunicação inicial do incidente não foi comunicada no prazo sugerido de 2 dias, porque você tem 2 dias após a sua ciência para você comunicar a NPD. Tem mais essa, a lei ela fala isso, né? Você tem que justificar esses motivos. Por que você não fez nesse prazo de 2 dias? Por que fez só depois desse incidente? Tá? Quais são as medidas de segurança utilizadas na proteção? Ou seja, quais são as medidas de segurança técnicas e administrativas que foram tomadas para prevenir isso daí? Aí a gente pergunta mais, tá? Se foram tomadas após a ciência do incidente e a segurança. Se você tomou, aconteceu, eu tomei alguma medida posterior a isso, né? As medidas de segurança técnicas e administrativas foram ou serão adotadas para reverter? Gente, para reverter é um problema, tá? Porque você não sabe aonde vai se estragar, o que pode acontecer dependendo do que for, né? Ou mitigar os efeitos do prejuízo do incidente, tá? O agente de tratamento realizou o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Você é obrigado a ter um relatório de impacto. Por isso que o encarregado, ele faz essa informação, ele que começa a fazer a vigilância disso daí. É como você fazer uma ISO, uma auditoria de uma ISO, e você está constantemente checando, tá ok, não está ok, o processo foi feito, não foi feito, e assim por diante. A mesma coisa vai acontecer na questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Alguém tem que estar sempre checando se está tudo certo, se não está vazando, se vazou. Então alguém tem que ficar responsável por isso. Riscos relacionados ao incidente de segurança. Quais as prováveis consequências do incidente da segurança para os titulares afetados? Por isso que você faz o quê? Uma gestão de riscos, ou seja, você analisa o seu cenário e você verifica onde que eu tenho os riscos e o que eu posso fazer para evitar. Então, por isso que ele faz essa pergunta, né? Então, tem várias coisas, considerando os titulares afetados, na sua avaliação, o incidente pode trazer consequências transfronteiriças. O que é isso? O meu dado está aqui, de repente foi parar lá na China. O meu dado está aqui, de repente foi parar no Paraguai, ou seja, ele passa fronteiras também, pode acontecer esse fato, tá? Então, assim, baseado em tudo nisso, eu vou fazer um modelo de negócio só para vocês entenderem como é que se enquadra isso daí, tá? Eu não vou falar em compliance aqui nesse momento, né? Mas vai chegar, compliance nada mais é do que conformidade, estar em conformidade, tá? Mas todo negócio, ele é gerido de uma legislação e de um processo. Ou seja, eu tenho o meu negócio, vou ter meus processos, mas eu tenho que estar baseado em alguma legalização, em alguma legalidade. Porém, para tocar esses processos do meu negócio, eu preciso ter pessoas. E essas pessoas vão fazer baseado em regras, ou seja, o processo ele é feito através de pessoas conforme as regras pré-determinadas. Até aí, tudo bem? Mas, para isso, eu corro riscos. Porque se eu não fizer corretamente o processo, eu estou correndo um risco de estar ferindo a legislação. E se eu não tiver as regras bem definidas para que os processos sejam executados pelas pessoas, eu também estou correndo um grande risco. Por isso que a gente chama de fazer o quê? Controles internos, que é o básico da antiga, da minha geração, o OIM, que lembra organizações e metodologia que você fazia, e hoje tem processos gerenciais, tem várias coisas nesse sentido. Porque o que hoje as pessoas não gostam de fazer é documentar e escrever no papel. Tudo que é documentado, tudo que é escrito é comprometido, você se compromete. O de boca hoje é complicado. Então as pessoas têm essa dificuldade hoje de assumir compromissos ou quando assinam, muitas vezes nem lê o que está assinando, né? Então essa é a questão. E quando você tem essa questão de controles internos, o que acontece? A probabilidade que não vai acontecer, ela pode acontecer? Pode, mas o risco é muito menor. E você tem como se defender, porque a pessoa está ali, ela se comprometeu, ela fez.
O ciclo feito de todo esse processo, aí sim você está fazendo um compliance, ou seja, eu estou em conformidade, ou seja, está tudo dentro de conformidade. O compliance, ele é geral, para cada área é um compliance. A LGPD, você pode fazer um compliance de LGPD, você pode fazer um compliance dentro do seu RH, da área administrativa, ou seja, você vai fazendo, botando que tudo dentro da conformidade, o conjunto do negócio. Você tem eu chamo de LGPD 360, você faz ela, no caso do LGPD, eu faço 360 graus dentro da minha empresa. Baseado nisso, toda empresa ela tem um fluxo de informação, seja ele um MEI, uma pessoa individual, ou seja uma multinacional. Mas no mínimo ele tem esses departamentos, assim, entre aspas, que nós podemos chamar. Que uma pessoa pode aglomerar todas essas informações, ou então você divide isso aqui. Aqui são algumas informações que a gente trabalha nisso daqui. Imagine você gerando todas as informações e uma passando para a outra. Como que seria isso daí? Seja ela no papel, seja ela numa planilha, seja ela no sistema de ERP ou qualquer outra coisa nesse sentido que você possa utilizar. Porque hoje tem muito sistema de ERP que você pega na internet, baixa e fica locando. Às vezes não estão pegando softwares específicos. De repente de uma empresa, de uma software house, uma TOTS, por exemplo, da vida, alguma coisa nesse sentido. Às vezes você pode ir lá, tem lá vários softwares lá que você pega lá por preço lá de R$50 por mês, você tem acesso a um software de ERP. Só que você nem sabe aonde que ele está instalado, em qual nuvem, aonde que ele está. Ele fica na nuvem e você utiliza. Os dados estão lá dentro. Tá? Mas vou dar um exemplo prático aqui. Vamos falar de um recrutamento. Você tem um processo do recrutamento de início, você vai processar, ou seja, os procedimentos de recrutamento e vou selecionar. Acabou por aí? Muita gente fala assim, não, beleza, já selecionei. Não para por aí. Por quê? No momento você vai fazer o quê? Pô, selecionei o cara, eu vou admitir, vou pegar o documento, vou fazer esses processos que estão aqui dentro e vou fazer o contrato de trabalho. Pô, mas essa pessoa tem que ser treinada. Ou seja, tem pessoas envolvidas aqui. Eu tenho legislação, eu tenho regras, né? Então, assim, eu tenho procedimentos e tem pessoas. Então, alguém vai fazer o quê? Esse processo, a seleção, muitas vezes, não é a mesma pessoa que vai fazer toda a documentação de contratação. O treinamento, muitas vezes, também não é a mesma pessoa. E vão documentos, e vão informações. Preparar o ambiente é uma outra questão. O ambiente está em conformidade, tá? Pô, então agora vamos avaliar o desempenho. E aí eu vou soltar o cara para o trabalho. Né? Muitas vezes isso aqui, eu ciclo até, a gente fala de contrato de experiência, vamos dizer assim, que você pode usar, desculpe, de uma forma nesse ponto. Mas assim, é só para vocês entenderem que às vezes fala, contrato de recrutamento de seleção, pô, fui lá, fiz a seleção, lá tá pronto. Não, tem um conjunto de coisas aqui. E essas informações, elas tramitam. Então você tem que entender como elas tramitam. Isso aqui, fala, mas o que tem a ver com a tecnologia? Tudo. Tem tudo a ver com tecnologia. Por quê? Você só consegue fazer isso se você tiver uma integração tecnológica da informação. Ou seja, tudo isso aqui ó, tem que estar relacionados. E só consegue isso só tendo que uma automação da informação. Então é dessa forma que a gente trabalha, né, quando a gente fala em questão tecnológica. E aí vem essa questão. Qual é o princípio de uma segurança de dados? Primeiro, eu tenho que ter confiança. A confidencialidade também, principalmente a confiabilidade e a confidencialidade, ela é de muito valor. Né? A integridade, os dados têm que estar íntegros, ou seja ela tanto na base, questão dos dados operacionais, como por exemplo de um estoque. O meu saldo do dia era X, do meu saldo do outro dia era Y. Tem que vir batendo. A mesma coisa a questão dos dados, ele tem que estar íntegro. O nome do Rogério eu não tenho Farias, é Faria. O Rogério ele não é loiro, ele é moreno. O Rogério não é cabeludo, o Rogério é careca. Então é isso que tem que estar claro, tem que estar íntegro. E sempre o quê? Disponível. É uma outra questão, que é o princípio da segurança de dados. A disponibilidade com segurança, com integridade e confidencialidade. Esse é o processo. Mas, no dia de hoje, os dados podem ser roubados por diversas questões. Você tem hoje o computador, você tem de repente o seu Bluetooth aqui, trabalhando, o seu smartphone, que é raro você não ver uma pessoa parada, de repente, não está fazendo nada, mas ele está aqui, ó, ele está com o seu celular. Em algum lugar ele está. Dificilmente você vê hoje o celular é igual a uma chave ou um documento, uma carteira. Se ele não está na minha mão, eu sinto falta. Então, e é uma questão. Lembra que eu falei do IoT, que são as coisas da internet? Elas se conversam. Tá? Hoje tem, por exemplo, a Samsung e a LG. Se tiver um comando aqui, eu posso falar o seguinte: ar-condicionado, ligue com 26 graus. Daqui a 10 minutos eu estou em casa, já está climatizado. Só que é o seguinte, eu estou usando a rede da Start para cair na rede da minha
casa que está numa provedora, que já rodou a informação, que estava dentro do sistema operacional da Google, que caiu lá dentro da minha casa, que o sistema deles está ligado no meu roteador. Olha só o negócio, a informação, que às vezes a voz também é um dado sensível, que ela pode ser reconhecida, certo? A pessoa pode estar utilizando, o fornecedor está utilizando. E se não tiver essas questões de segurança, já era, né? Carta, quem lembra depois da carta que se mandaram uma cartinha? Agora não é mais. Quando entrou e-mail, agora acabou. Gente, tem tanta coisa acontecendo aí que vocês não têm ideia onde nós vamos parar tecnologicamente. E aí é o seguinte, existem as ameaças, que elas podem ser o quê? Naturais. Né? Uma enchente, por exemplo. Bom, eu vou montar minha empresa, beleza. Minha empresa, ela é o seguinte, eu vou dar um exemplo, como eu morei em Belo Horizonte, tem lá morros, não é? Todo mundo já ouviu falar que em Belo Horizonte, quando chove, dependendo do local lá, ali inunda. Imagina eu montar minha empresa e deixar minha área de tecnologia bem lá na parte de baixo lá, e aí de repente enche de água e puf, meus servidores vai tudo pro pau. Então, pode acontecer um incêndio, tá? Eu posso estar vulnerável, sabe por quê? Pegou fogo, cadê o extintor? Tá aqui, a hora que eu pego o extintor, não tem carga. Ué, é uma ameaça. São coisas, não é só questão lógica, é questão físicas, né? A questão de um terremoto, que não é tanta coisa que no Brasil, mas pode acontecer. Está caindo prédio para tudo quanto é lado agora, vai entender. Então são coisas que estão ali. Proposital, vírus, nós vamos falar um pouquinho disso daí. Né? A questão de roubo mesmo da informação, fraude, né? Ou de repente hackers entrando na sua rede. Né? Invulnerabilidades, de repente quebrou minha tela ou quebrou meu computador, ou aconteceu um acidente mais grave ainda, que foi o quê? Quebrou mesmo, literalmente, não tem recuperação, né? Ou você de repente faz uma coisa involuntária, apertei um botão sem querer, o dedo foi mais rápido que o meu pensamento. Na hora que eu pensei já era. Então assim, são ameaças. E aí a gente tem alguns perfis. Existe N perfis, mas eu linkei 2 perfis aqui, tá? Um é o cracker, que é quebra. Tá? Eu poderia falar de hacker, isso, aquilo, mas todo mundo hoje tem programas piratas dentro da sua casa. Dificilmente você vai achar alguém que fala assim, eu tenho um Windows licenciado, eu tenho um Office licenciado, beleza, eu tenho softwares ali, não, eu peguei ali, ele é free. Pessoal, põe uma coisa na cabeça. Software licenciado, eu tenho lá um Windows na minha casa, certo? Ou na minha empresa. Ele não é legal, ele é craqueado. Vocês já ouviram esse termo, craqueado. O que é o craqueado? Ele pega o software, o cara entra lá dentro, pega uma parte, ele quebra a segurança, e naquela parte é onde você consegue usar o software sem o quê? Aquele número de licença e assim por diante. Beleza, pô, tá tudo jóia. Tá, mas vem cá, quem não garante que além daquilo lá, ele não botou um monte de coisa para roubar meus dados, ou fazer, ou capturar e assim por diante. E você não vai ter a segurança da fornecedora do software de fazer o quê? As atualizações corretamente e assim por diante. Entendeu? Ou ele pode até falar assim, não, vou lá, vou atualizar, mas ele não está atualizando lá na Microsoft, está atualizando de repente lá no local dele, pegando mais informações e jogando. Esse é o grande risco do negócio. Então você tem que entender claramente que hoje, é caro, é isso, aquilo. O que é caro para você? O caro é você, de repente, fazer isso daqui, e um belo dia você ser sorteado e seus dados serem roubados, causar um prejuízo, ou você estar na legalidade, dormir tranquilo, sossegado, mesmo sendo um investimento, porque não é uma despesa, é um investimento no seu bem, tá? Uma tranquilidade sua, e ter os seus softwares legalizados. Porque hoje está fácil comprar software, não é caro. E hoje você divide, faz coisas... Pô, todo mundo hoje tem um Spotify que custa um baratinho, alguma coisa desse sentido, 14, 15 reais, põe uma Globoplay, não sei o quê. Hoje as empresas de streaming, Netflix, está tudo ali. Está mais ou menos esse preço. Um Office hoje, para você colocar pessoal, por exemplo, eu pago R$36 por mês no meu Office 365, uso meu pessoal. Tem o Family que você paga, acho que é 250, não, minto, 300 e poucos reais, 49, se não me engano, por 12 meses com 5 licenças. Então aí você divide isso. Então quer dizer, hoje não fala assim, não é aquela coisa louca. E para a empresa, eles também facilitam. Mas a questão é você ter garantia de segurança. Isso não significa que os dados não poderão ser vazados. Pode, mas é melhor você fazer o quê? O que você conseguir amenizar é maior a sua segurança. Por isso que eu falei, o que tu prefere? Dormir sossegado? Ou de repente você dormir, mas no dia seguinte você tem que acordar com uma surpresinha que não vai ser legal, que pode inclusive acabar com a tua empresa, seja ela financeira ou com a tua própria vida. E a sua reputação, inclusive. A sua imagem perante a sociedade, perante a sua família e assim por diante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho mais crítico,
que é o quê? Insiders são os colaboradores das empresas ou ex-colaboradores insatisfeitos, porque hoje nós somos amigos, amanhã eu não sei. Essa que é a verdade. E roubaram informações configurando espionagem ou mesmo agindo de forma a destruir sistemas e processos os quais conhece. Quantas informações confidenciais não tem dentro da sua empresa? O fato de eu ter um papel em cima da mesa, ser uma informação, a gente tem a cultura do quê? Mesa limpa e tela limpa. A pessoa ela chega, ela bate o olho ali e já vê uma informação privilegiada. Quem tem acesso àquela sala? Quem tem aquilo lá? Ou, eu vou ao banheiro, mas eu deixo a tela do meu computador lá, tudo aberto lá. Com faturamento, com dados, com senha. Né? Ou eu ponho lá e ponho um post-it lá com a senha. Né? Ou eu vou lá e tem lá, em vez de eu vou fazer um e-mail lá, rogerio.faria@start.com.br, não. Eu vou lá e coloco lá, comercial@pau. Pronto, qualquer um que sabe aquilo lá já era. Você não consegue mais saber. Hoje o que acontece? Tem que ser tudo personalizado, não adianta. Ou você tem essa segurança ou não. Por quê? Porque com a informatização você consegue ter esse processo. Mas eu não tenho informatização, mas eu tenho de repente uma chave, eu tenho isso aqui. Gente, é que é tal negócio, você vai distribuindo. Um outro problema muito sério é a pessoa usar o celular pessoal profissional, pro lado profissional. É um outro problema sério. Porque se você trafega no celular da pessoa dados da tua empresa, com um software da tua empresa ali dentro, quem garante que de repente ele entra numa rede pública lá e não entra lá e vaza e pega as informações da tua empresa que está no software, que está no celular da pessoa e vaza essa informação? Você não sabe. Quem garante para você, que é uma outra questão que você tem que pensar, é a pessoa vai lá, época do selfie, vai lá e tira um selfie. O Rogério foi lá, tirou um selfie e todo mundo sabe que eu trabalho aqui na Start. Que eu sou o profissional aqui da Start, beleza, tranquilo. E aí, sem querer, eu vou lá e, encho de pancada a minha esposa. E aí, o dia seguinte, estou na manchete do jornal. O que vai acontecer? Quem é o Rogério? O Rogério é aquele cara que trabalhou lá na Start. Acabei de manchar a imagem da Start, porque o pessoal vinculou a minha imagem com a empresa e não com a minha esposa. Então, aí a gente fala o quê? Manual de conduta do funcionário, que ele tem que ser feito, porque hoje, antigamente, você não tinha essa questão da rede social, das coisas se espalharem e assim por diante. Hoje não, hoje já mudou completamente isso. Por isso que a gente tem que saber o quê? Quem está trabalhando, o que está sendo feito, ter normas, ter condutas, ter regras, não é burocracia, é organização, para não ter abuso. Porque hoje o teu funcionário, o teu colaborador, ele leva a imagem da sua empresa, ele é da porta para fora a sua empresa. Agora não tem aquele negócio, da porta para fora ele faz o que quer. Não é mais bem assim, mudou-se a cultura. Não é mais assim. Mudou completamente, tá? Mas só para vocês entenderem. É muito longo, depois eu vou explicar por quê. A gente está tentando resumir isso aqui o mais rápido possível, mas assim, a gente trabalha de uma forma de conscientizar essas pessoas. Então, por isso nós estamos falando essa questão. Veja que entra a parte tecnológica, a parte administrativa, entra um monte de coisa, mas tem que estar tudo sendo feito em conjunto. E aí eu venho falar do parque tecnológico. Então, a LGPD, o que eu falo? Na tecnologia, você tem que ter o quê? Um projeto. Se eu tenho lá um escritório, por exemplo, de advocacia, que eu tenho 5 pessoas trabalhando comigo, eu vou ter 5 máquinas, 3 máquinas, quais são os acessos, quais são os e-mails, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou fazer. Um mínimo você tem que ter. Eu trabalho sozinho. Bom, beleza. Meu notebook tem que ter um antivírus. O firewall, que a gente vai falar um pouco do firewall, é o quê? O próprio Windows tem isso que você pode fazer. Então, quer dizer, um mínimo de segurança você tem que ter. Então, você tem que pensar nesse sentido. A estrutura. Eu vou lá e compro, de repente, lá uma máquina lá. Talvez eu esteja falando grego para algumas pessoas, mas se lá na frente a gente for fazer um treinamento, eu vou explicar mais didaticamente. Mas eu tenho lá e comprei uma máquina lá, por exemplo, que tem 500 GB de disco, por exemplo. Imagine o seguinte, só para vocês terem uma noção lá. Eu tenho um caderno de 20 matérias. Então, o que acontece? Lá naquele caderno de 10 matérias, eu tenho 20 páginas, dessas 20 páginas eu separo lá uma matéria para matemática, outra para geografia, outra para português. E, de repente, eu ocupei o caderno inteiro com as 10 matérias. Mas, poxa, eu não projetei que, de repente, eu precisaria de 40 páginas para matemática e mais 40 para português. Automaticamente, eu comprei um equipamento, eu comprei um software que não me atende porque eu errei na minha infraestrutura, no meu projeto. Então, por isso que a gente fala de questão de infraestrutura. Como é que eu vou distribuir isso? Tá? É uma coisa simples, didática, mas é a mesma coisa a gente aplica. Uma outra coisa que vocês têm que entenderem, não importa se você é um MEI, se você é uma microempresa, se você é uma pequena, média, grande, uma multi. Eu sempre falo, isso é no geral, independente de tecnologia.
Aquilo que você faz, a essência, ela é igual para todos. O que muda é a proporcionalidade da quantidade do que você vai estar sendo feito. O número de pessoas envolvidas, o número de recursos envolvidos, mas a essência, seja ela da administração, seja ela da tecnologia, ela é a mesma coisa, ela não muda. O conceito é o mesmo, né? Então ela vem evoluindo, você tem ganhos, mas o conceito é o mesmo. Por isso que eu falei os equipamentos, eu estou dimensionando aquilo que eu projetei, depois que eu redimensionei. Eu comprei os equipamentos certos, corretamente, né? Aqui a gente tem uma sala aqui que tem vários servidores, essas coisas, mas de repente uma máquina é o suficiente para fazer aquilo que eu estou fazendo, certo? A pessoa fala, mas não tem nada a ver. Por exemplo, eu sou um projetista, sou um arquiteto, estou fazendo um projeto lá, não adianta eu comprar uma maquinazinha que não tenha ali um recurso gráfico forte. Então, eu tenho que estar sabendo. Sistema operacional, seja ele Linux, seja ele, né, da Macintosh, seja ele um Apple, né, da Macintosh, ou um Windows, é a questão do crack que eu falei para vocês, craquear ali, essas coisas. Tem um sistema operacional, não é caro, entendeu? Nem tudo que você compra, fala assim, mas eu tenho que comprar uma super... Não, tem que saber dimensionar, entendeu? E dependendo do que você for fazer, você tem que projetar para 2, 3, 4 anos no máximo, porque as coisas evoluem. Tá? O Windows 7, por exemplo, acabou o suporte. Eu parti tudo para o 365, por quê? Porque fui até o osso onde eu podia ir. Né? Então, assim, você sente a necessidade. Então, eu tive que evoluir. Então, hoje estou com o Windows 10, eu estou com o 365, eu não comprei a versão em que você pode comprar e depois você compra uma outra versão, porque eu já tinha o Office, já na época era o 97. Então, hoje eu estou usando o 365, por quê? Porque eu já posso pagar por mês e sempre estou atualizado, então eu estou tranquilo. Né? Então as evoluções elas vêm e estou tranquilo. E outra, eu posso usar no meu notebook, no meu celular, se eu estiver fora, eu tenho guardado também ele instalado no meu notebook, que eu peguei essa versão que eu estava no notebook na nuvem. Então estou sossegado e ganhei 1 tera, ou seja, de informações guardadas de segurança. Então hoje está muito fácil e não é assim uma coisa pesada. Né? Então o que eu falei é tudo proporcional, tudo proporcional. O mercado está regendo isso daí. Né? Então é dessa forma. Os aplicativos da mesma maneira. Mas eu não quero usar o Windows 365. Tudo bem, tem aplicativos, o OpenOffice é um, o LibreOffice é outro, que são o quê? Programas que você utiliza free, né? Que a gente chama na realidade, entre aspas, que é open source, né? Que você vai trabalhando, com pessoas vão trabalhando dessa maneira, da mesma forma do Linux também. Ele é gratuito e você vai trabalhando, só que vai ajustando. Então, assim, isso vai de gosto para gosto, de facilidade para facilidade, de bolso para bolso, e quem está administrando. Tem gente que tem um cara de TI dentro da empresa, tem gente que tem um terceirizado dentro da empresa, fora da empresa, tem gente que o próprio dono é o TI, e é o contador, e é isso, é aquilo, ele faz tudo. Então, depende muito. É aí a forma e estilo de gestão de cada um. Antivírus. Gente, para vocês que são empresários, antivírus, que você baixa a versão free é uso doméstico, não é uso empresarial, é diferente, tá? Não deixa de ser uma pirataria, porque você está usando para outra definição, é a questão dos princípios que a gente falou até na LGPD, tá? Então você vai usar ele para quê? Para sua casa, uma versão free, ele não te dá as mesmas seguranças, apesar que nem eu tenho pessoal, comprei um, não ficou caro, entendeu? Existem algumas opções, né? E a gente vai trabalhando em cima dessas questões. Por quê? Porque, como eu disse, hoje está tudo tranquilo. Você compra o quê? Você tem um Spotify, você tem o Globoplay, você tem... Os preços estão tudo nessa faixa aí de 10, 20, 30, 50 reais, dependendo da aquisição, entendeu? Eu comprei um pacote de um software aí completo aí, que eu paguei em torno de 250 reais num cartão para 12 meses. Entendeu? Ele me deu várias opções de segurança. Então, quer dizer... Existe, então você consegue trabalhar com questões, tem coisas boas e baratas no mercado, não é só coisa de marca. Você tem que saber pegar as dicas das pessoas, analisar e fazer uma pesquisa de mercado, mas tem que ter um antivírus. Um firewall. Firewall, o que é o firewall? Imagine o seguinte, eu estou com a minha casa lá, só no jardinzão lá aberto, não tem portão, não tem nada, certo? E aí vem o quê? Entra um ladrão lá dentro, entra qualquer pessoa. Beleza, firewall, mas é o quê? Uma parede, eu coloquei uma grade com uma parede, com uma cerca elétrica, qualquer indivíduo que tentar invadir, ele vai levar um choque. O firewall é mais ou menos isso daí, ou seja, quando entra um indivíduo de fora para dentro, ou seja, eu estou na internet, alguém vai conectar na minha máquina, ele passa por um firewall. O Windows tem isso hoje, certo? Que muita gente não sabe, desconhece, não sabe nem como usar. Tá? Mas ele já tem isso daí dentro, às vezes você ouve lá, o seu firewall está desativado, então você pode ativar ele e ter algumas regras básicas, que não é tão difícil assim.
Mas empresas mais de grande porte, eles já utilizam um firewall. Quando você tem mais ou menos umas 5, 6, 7 máquinas funcionando, rede principalmente comercial, a gente utiliza essa questão do firewall. Só um detalhe, o firewall não é um antivírus. O antivírus, ele protege o local. Por quê? Porque se eu espetar um pendrive, qualquer coisa ali dentro, ele não está passando pelo firewall, ele está direto na minha máquina. Então pode acontecer alguma coisa nessa questão. Então por isso que a gente vai ter que saber, posso habilitar, não posso habilitar, e o antivírus ele trava. O firewall também tem a sua forma de ele travar algumas coisas que ele pega, mas acontece, ele passa pela primeira camada, ele chegou na tua máquina e de repente o que o antivírus às vezes pode deixar vazar alguma coisa, ele consegue passar por aqui. Então você tem como trabalhar nisso, mas são coisas distintas, tá? E uma outra coisa interessante, controle de acesso. Quando você entra no Windows, você tem lá o Explorer, né? O Internet Explorer, que você abre as pastinhas, né? Todo mundo tem acesso. Aí você compartilha lá, abre lá, copia aqui, copia ali. Gente, isso aqui é um problema muito sério. Porque de repente você está numa rede, tem lá pasta, finanças, tem faturamentos, quanto você pagar, quanto receber, não sei o quê. Quem está acessando? E está numa rede, dependendo, se você não controlar isso, ele fica solto. Então às vezes a pessoa vai lá, compartilha, não tem a senha de acesso, não tem qual é a pessoa que está utilizando, o que está sendo feito, principalmente planilhas que são compartilhadas. Você passa hoje uma planilha de Excel para um para outro, você não sabe qual que é a original, qual que é, não está, se tem senha, se não tem senha, o que pode ser protegido ou não. Isso aqui é o mínimo, é o mínimo. Vou dar um exemplo para você. Você entra na tua empresa, tem algumas questões ali de colaboradores que ele tem acesso a uma determinada sala e tem gente que não tem acesso a uma determinada sala. Isso é um controle de acesso. A mesma coisa acontece aqui. A mesma coisa acontece no local. De repente, se você for num cartório, por exemplo, você pode ver que algumas pessoas têm acesso a determinados pontos, outros não. Então isso é uma questão assim, de privacidade, tanto na empresa, como na sua própria casa, em qualquer outro lugar, né? Então aqui é o negócio, vou dar um exemplo, assim, você pode entrar de um ponto ali, que de repente aquela ala ali, olha, você não pode entrar ali dentro porque você pode se contaminar. Existem essas questões de perigos que você tem que ter sido feito, entendeu? Então você tem que estar muito cuidado, isso aqui é um ponto crucial, que mesmo que você tenha uma máquina, você tem que tomar muito cuidado quando você está trabalhando com isso, quem tem acesso, o que mexe, o que está guardado, se está com senha, se não está com senha, e assim por diante. Tá? Então, quando você trabalha com as informações, eu vou fazer esse questionamento. Seus colaboradores têm acesso a algum tipo de dados pessoais e confidenciais? Questione. Questione a seguinte situação. Tem necessidade de conhecer dados e acessá-los? Se ele tem acesso, ele tem essa necessidades, vocês já pararam para pensar nisso? Reflitam. Como é que funciona dentro do seu parque tecnológico, como é que funciona nessa questão do seu arquivo morto e assim por diante? Você tem que estar observando justamente isso, tá? Se realmente tem. Então a gente considera o quê? As boas práticas, tá? Da segurança da informação. É bastante coisa, mas assim, vou ser bem breve. Então uma coisa que você tem que falar da política de segurança da informação, seria bom que você tivesse, atribuir as responsabilidades, ou seja, de quem tem acesso às informações, conscientizar educação e treinamento em segurança da informação. Tem colaborador que entra e às vezes ele não é capacitado, ele não sabe, por isso que tem as normas de condutas, isso é uma coisa chamada integração, né? Então tem várias coisas que a gente trabalha em cima desse processo aqui, né? O processamento, né, correto em aplicações, né? A gestão de vulnerabilidades, lembra que eu comentei de vulnerabilidades, ameaças, você também tem que estar sempre atento a isso. A gestão da continuidade do negócio, ou seja, sempre está sendo feito isso. Pô, mas você está falando de administração? Não, isso aqui tudo na LGPD faz processo. A LGPD nada mais é como se fosse um novo departamento da tua empresa e você tem que trabalhar em cima disso aí também, não tem para onde correr. Gestão de incidentes de segurança da informação. Isso aqui que é o encarregado vai ter que ficar esperto para trabalhar em cima. Eu tenho que gerir essas coisas. Isso aqui normalmente você usa 3 pessoas-chave para trabalhar. Além do encarregado, que você vai ter que nomeá-lo, tá? Você vai ter que também fazer o quê? Normalmente é você na sua empresa, tá? A sua área de jurídico, se não tiver, quando precisar, porque não é toda hora que você vai precisar do jurídico, tá? Mas a sua área de TI e o seu gestor, eles vão ter que trabalhar em cima disso daqui. Sempre, constantemente quanto a isso. Então entra RH, entra um monte de coisa junto nesse sentido, tá? E aí você vem fazendo a gestão. Então você tem realmente a política de segurança que você definiu, você tem uma segurança organizacional, você faz a gestão do ativo. O que é o ativo que eu estou falando aqui? Os dados pessoais são ativos. Se eu tenho na minha mão, lembra que eu falei que ele é um petróleo? Ele vale, ele tem valores hoje, seja eles financeiros, seja eles sentimentais, então é um ativo na sua empresa, tá?
Segurança em recursos humanos, ou seja, eu falei de manuais de conduta, essas questões que você tem que ter, mesmo na parte que você trabalhe na questão de pessoas que muitas vezes não sabem, mas assim, eu sugiro que pelo menos o básico, se você não tem essas condições, se as suas pessoas que trabalham contigo ou até você mesmo não tem esse conhecimento, montar uma turma para fazer um grupo de estudos sobre coisas básicas, não da tecnologia, só, além da tecnologia, de TI, da informática, do computador, isso, aquilo, mas de segurança básica da informação. A LGPD vai ter que ser feita comissão, vai ter que montar essas coisas, eu vou explicar até na frente isso aqui. A segurança física e de ambiente. Poxa, você põe uma câmera na tua empresa, mas não tem nenhuma plaquinha, ó, sorria, você está sendo filmado. Seu colaborador entra lá, tem um BBB lá, tudo lá tem filmagem, mas eu não tenho um termo lá assinando que eu assinei, que eu concordei, que é para uso de segurança. Isso você tem que fazer, você não pode deixar assim feito. O direito de imagem é uma coisa, a questão de segurança dentro da empresa é outra. Então, assim, são questões que tem que ser tomado cuidado sobre isso. Tá? A questão do gerenciamento de operações e comunicação, ou seja, quem faz, como é que foi transmitido, o que está sendo feito, controle de acesso. Lembra que eu comentei sobre a questão da entrada da digital no cartão de ponto? Mas tem empresas hoje que eu conheço, portaria, você vai entrar, você tem que estar com a sua digital lá dentro, entendeu? Tem gente que usa íris, que não, eu não vi aqui em Lucas, mas em algum outro local deve ter nesse sentido, São Paulo, Belo Horizonte, no Rio, né? Então os controles de acesso. Hoje o pessoal usa muito o cartão MyFair, sem contato, que você apresenta lá, que tem o chip ID, né? Mas ali tem o cara crachá. Então, se a pessoa passar para uma outra pessoa lá, o que aconteceu? Pô, aquilo lá é uma fraude, ele está fazendo o quê? Né? Uma identidade, uma falsidade ideológica, então tem que tomar muito cuidado com isso, né? A aquisição, desenvolvimento e manutenção do sistema de informação, você tem que estar sempre em cima. A gestão de incidentes de segurança, isso aí vai virar uma norma, porque você vai ter um documento, você tem que fazer esse documento, tá? A gestão da continuidade do negócio, tá? Então, ou seja, você tem que estar sempre fazendo a continuidade, não pode parar, tá? E aí a LGPD, ela parte do seguinte princípio: as boas práticas e a governança, tá, da sua empresa. Quando a gente fala em governança, nada mais é do que administrar todo o seu processo na sua empresa. E ela parte do seguinte ponto, que você é comprometido. Ela já parte disso aí. Na realidade, né, as boas práticas, ela não parte do comprometimento, ela já parte do seguinte, que você tem boa fé. Você tem boa fé realmente. A lei, ela parte que você é um cara de boa fé, uma empresa de boa fé, um cidadão de boa fé. E aí ela fala que com a sua boa fé você está comprometido junto com o seu cliente, com o seu colaborador nessas questões. Que você tenha políticas de privacidade implantada na tua empresa. Ela também trabalha em cima disso daqui. Que você tenha um elo de confiança entre o seu cliente, o seu fornecedor, o seu titular, entendeu? Os seus colaboradores, os seus terceiros, os parceiros. Então, isso aqui, principalmente com o cliente, que você tem que ter esse grau de confiança. Que você tenha mecanismos de supervisão. Lembra que é aquela questão da gestão contínua? Ou seja, sempre cheque. Por quê? Porque é normal isso das pessoas. Eu trabalhei muito tempo com implantação de sistemas, de automação, de processos. Eu já estou na área há 30 anos nessa questão, né? Que as pessoas começam que, vou implantar, é tudo uma festa, oba, que legal, não sei o quê. Vai o primeiro mês, vai bem, segundo mês, vai bem, terceiro mês, vai bem. Quando chega no quarto, quinto ou sexto mês, o pessoal baixa a guarda e aí relaxa. Tá tudo bem mesmo, deixa rolar. E aí quando vê já é tarde. Então tem que ter, eu sempre falo que tem que ter o cara chato, o cara que vai lá e fica cutucando o tempo todo, né? É um cara talvez seja chato, mas ele vai te dar uma economia violenta, ele vai te dar uma tranquilidade violenta. Então não é que a pessoa ela é chata, não é, ela está fazendo o que tem que ser feito, né? Ela não pode se tornar inconveniente, é muito diferente, tá? Você tem que ter um plano de resposta. Lembra que eu comentei daquelas questões que você tem que responder para a NPD, sobre o que é questionário, quais são as ações? Então, ela parte do princípio que você já tem um plano de resposta caso isso venha a acontecer, né? E atualização constante. Quando eu falo atualização constante, a gente fala em softwares que se você tiver legalizado, tudo certinho, está sendo constante. Né? Maquinário, você vai fazer uma projeção para 2, 3 anos, ou questões de segurança, seja predial, seja assim por diante, tá? Mas eu falo essa atualização constante principalmente de quem? Dos colaboradores e gestores. As empresas pecam muito hoje em questão de capacitação. E o mercado hoje tem a grande dificuldade de ter pessoas capacitadas. Hoje, quem tem pessoas capacitadas tem ouro na mão, né? Não é o petróleo, eu falo que ele tem ouro. Por quê? Porque é muito difícil a gente achar pessoas comprometidas, capacitadas para fazer
um bom trabalho dentro da empresa. São poucos e são estratégicas. Então, se você criar ou fazer e achar meios de manter este colaborador dentro da sua empresa, trabalhando nesse foco, nossa, você está muito bem preparado para o mercado, inclusive com um grande diferencial em seus concorrentes, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala em governança, tá? O pessoal fala em compliance, essas coisas, né? Que é você ter esse processo, o que acontece? Se você tem uma boa governança, uma boa administração, uma boa gestão, você vai ter um maior controle do fluxo de informação e processos decisórios. Isso é fato. Tendo isso aqui, automaticamente você passa a ter o quê? Confiabilidade. Ou seja, como é que eu vou ter o meu negócio se eu não confio no meu negócio, eu não sei o que está sendo feito? Eu tendo isso aqui, eu automaticamente adquiri o quê? A salvaguarda da minha empresa. O que é? O meu patrimônio, seja ele físico, seja ele financeiro, seja ele intelectual, seja ele mercadológico, seja ele na questão de imagem. Então, você tem tudo. Se você tiver uma boa administração num contexto geral, e principalmente eu estou falando isso se envolve a LGPD, por quê? Porque a gente está falando de LGPD, mas vocês vão observar que vocês vão esbarrar em outros departamentos, em outras situações, quando você começa um plano de adequação da LGPD, que você vai ter que mexer, tá? E aí você consegue ganhar o quê? Eficiência sobre esse processo de governança da sua administração. E aí quais são os benefícios de tudo isso daí? Você vai ter processos de segurança e automação da informação. Quando você tem essa parte aqui, você começa a ter um aumento da eficiência operacional. Ou seja, você deixa de fazer retrabalhos. Você aumenta a sua produtividade. E em todos os sentidos. Você reduz custos operacionais, porque você vai ver muita coisa que você fazia lá e, menos é mais. Então, na redução de custos operacionais, ou seja, o mais que você faz, você ganhava menos. Quando você faz menos, você vai estar ganhando muito mais. Você vai ter uma padronização da qualificação do seu serviço. Por quê? Porque você está documentando, você está procedendo. A questão maior que vocês têm que observar é ter disciplina. Você tendo disciplina, tudo se resolve. Isso não é só no trabalho, é na vida, no geral. Embasamento para a tomada de decisões. Tá? Ou seja, você vai ter uma questão de embasamento muito forte nessa relação. E para fechar, você vai ter o quê? Um grande diferencial valioso para a sua empresa, perante a sociedade, na sua concorrência. Você vai ser um diferencial, você vai estar muito além, muito mais avançado, bastando fazer todo esse processo que nós estamos dizendo. É um grande benefício. Parece complicado, mas não é. Então o que acontece? Como é que eu posso fazer isso na minha empresa? Então nós aqui da Start, nós temos alguns clientes já. Nós já estamos adequando, porque a adequação ela não se faz em 1 mês, 2 meses, dependendo do porte. Ela pode, dependendo da empresa, pode fazer em 3 meses, dependendo do porte da empresa, como pode levar 1 ano. Depende muito do porte da empresa. Mas a gente, analisando o mercado, observando, nós fizemos o quê? Nós dividimos em módulos, né, da adequação. Em 5 módulos, tá? Então, assim, o módulo mais principal que nós achamos que é efetivamente é o módulo número 1, que é a segurança operacional e tecnológica, ou seja, que é a conscientização. Ou seja, a gente faz a conscientização de quê? De gestores, a gente faz a conscientização dos donos, dos proprietários, de pessoas estratégicas, porque eu não consigo fazer as outras etapas se eu não estiver consciente do que eu estou trabalhando. Vou dar um exemplo. Eu vou montar, de repente, uma empresa de churrasquinho. Vou vender churrasquinho aí no mercado. Só que se eu não saber assar carne corretamente, comprar carne corretamente, fazer o tempero certinho, não vou conseguir ter sucesso. Então eu tenho que conhecer o meu negócio, eu tenho que saber o que tem que ser feito. E essa é a parte fundamental, a parte chave do processo. Feito isso aqui, o que acontece? Você pode fazer o mapeamento que está na tua empresa, você vai planejar toda a parte que você está sendo feito, você vai fazer a implementação e depois você vai fazer a manutenção e o monitoramento. Nós fazemos da seguinte maneira, quando nós fazemos a implantação, nós temos a seguinte logística, nós fazemos toda a conscientização, o que está sendo feito, a gente estuda isso aqui mais a fundo, todos esses passos, e aí o que acontece? O cliente, ele vai analisar o quê? Por onde eu quero começar? Por meu site, pelo meu RH, por esses pontos, porque tem gente que faz tudo numa tacada só. A grande sacada que a gente está fazendo, porque nós também estamos nos adaptando, é fazer as coisas com transparência. O que é transparência? O cliente ele não pode sentir tanto a dificuldade. E dentro da minha empresa não pode ocorrer o quê? Empecilhos, ou burocratizações ou coisas que vão automaticamente
atrapalhar o meu processo. Por isso que a gente não faz com todos os funcionários, colaboradores no mesmo momento. Não, nós fazemos com pessoas estratégicas da empresa esse primeiro passo, definimos as estratégias, definimos como é que vai ser trabalhado e aí sim vamos partir para as outras etapas, né? Então são por módulos. E aí sim, no terceiro módulo, normalmente, que a gente vai fazer a implantação, é quando nós já temos definidos, traçados, todo documentado os processos, chamamos os restantes colaboradores. Claro que a gente faz uma prévia, que vai acontecer algo nesse sentido, lá no início, mas para não criar uma expectativa dentro da empresa, com os colaboradores, e o pessoal ficar tudo com medo, aquelas questões, e serem reativos, ou seja, não aceitarem bem o processo. Tá? Então a gente trabalha dessa forma aqui. Tá? Foi a melhor forma que nós achamos, por experiência própria, por experiência aplicada nos clientes, não adianta querer rodar. E tem um detalhe, quando eu começo a fazer, eu estou enquadrado da LGPD? Não. Se eu não faço, estou enquadrado da LGPD? Não. Só que numa questão de uma atuação, por quê? Porque qualquer um pode entrar no site da NPD e te denunciar. Tá lá, do mesmo jeito que você pega o formulário lá, tem um outro ponto para qualquer titular ir lá e denunciar a empresa. E aí você fazer esse processo. Tá? Então o que acontece? Quando você vai fazer isso aqui, você tem que estar muito claro do que você está trabalhando nesse processo. Então tem que saber o que vai sendo utilizar nesse ponto aqui. Então a gente faz dessa forma aqui. E aí você vai definindo o que vai estar trabalhando. Tá? Então, uma coisinha para vocês refletirem. Vou deixar essa mensagem para vocês pensarem bem aí. Pensar bem, que quando você protege o seu cliente, que é um patrimônio seu, o teu fornecedor, que é um parceiraço seu, o seu colaborador, que sem ele você não faz nada dentro da tua empresa. Os seus terceiros, que de repente também são parceiros que estão ali trabalhando. Os próprios parceiros em si, que você pode ter dentro do seu trabalho parcerias feitas internamente em empresas e demais envolvidos no processo de proteção de dados. Na realidade, você está protegendo a si próprio. Então, aquilo que eu falei, o que é melhor? Eu ficar, de repente, deitar a minha cabeça no travesseiro à noite, ficar pensando nos riscos, essas coisas, e não dormir e começar a tomar algumas gotinhas para dar uma acalmada, ou eu deitar tranquilamente sabendo que eu estou seguro, tranquilo, e que se algo acontecer, as coisas serão amenizadas e estarei de consciência limpa e tranquila. Então pense nisso, tá? Então, espero ter passado para vocês aqui realmente o que é LGPD, a parte tecnológica, quando eu falo, que junta toda essa questão aqui. E nós estamos abertos, tá, e disponíveis, se de repente vocês quiserem conversar conosco, marcar um bate-papo, uma conversa sem compromisso, de como fazer todo esse processo. Tá? Desde já agradeço já a oportunidade ao CDL por ter nos dado essa oportunidade, por essa parceria, né? E aí, enfim, nós estamos sempre à disposição de vocês para o que for necessário, ok? Muito obrigado e até a próxima. Quanta tecnologia, né? Muita informação e muitas pessoas não sabiam que tinha que ter tanto cuidado com a informação. É a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado pela informação, pelas informações, o pessoal aí da Start. E amanhã, o grande encerramento com a representante da SPC Brasil, Vivian Ávila, que vai trazer todas as informações necessárias para fazer o fechamento com chave de ouro aqui do workshop da LGPD da CDL Lucas. A todos vocês, um ótimo final de noite e até amanhã.